Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. É um doido borrado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sensacional! Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Estamos aqui com o nosso Robert. Ele é o Kleber Falcão Dias. Kleber Falcão é técnico em informática. Fui, é né? isso? Até um certo tempo atrás, até... Desempreguei? Não, eu sou um novo empreendedor. Ó, que Sério? chique. O que você está fazendo de bom? Estou atuando agora com lavagem ecológica de automóveis. Ó, lavagem a Na seco. época de falta d'água, né? Entendi. Então, Lavagem a gente seco. não, tem a diferença da ecológica para seco. Qual que é a diferença? Você usa 4 litros de água na ecológica. Na seco você usa 300 ml. Que fino. Peraí, E na normal? Na normal vai uns 600 peraí, não litros. entendi. É. A eco gasta mais do que a seco? É. Porque a ecológica Cacete. você vai gastar 4 litros. E a seco? Você gasta 300 ml, porque é na base do produto mesmo. Você vai produto, e vai limpando. E a sua é ecológica? No caso, a minha é ecológica. E o que é ecológica? Ele só eu usa queria 4 saber litros também. de água. Por esse motivo, exato. Eu sei, pô. É água assim, que lavou, ecológica. Usar eu sei. produtos biodegradáveis, que não vão agredir o ambiente também. Legal e tal, isso aí. E a gente porque- gasta pouquíssima água para deixar o carro limpinho. É Ai, porque que a gente delícia. sabe que o Rio, Emílio, já reparou que fica aquela bola de espuma, tem em Pirapora, aquele show de espuma, são o detergente, né? Não, que- a gente não usa nada daquela pirotecnia O sabonífera. que não. você usa? Produtos específicos para a área. É uma área nova que está começando agora no Brasil e tal. E tem um ano e meio, 2 anos. E ela está crescendo bastante. Você, como técnico de informática, você é metido pra caralho. Por Ai, que que é Emílio. técnico de informática? Além de tudo, eu sou em eletrônica também, né? Que é onde eu Os trabalhava. nerds, você é um nerd. Mas é uma área muito mal remunerada e muito mal reconhecida no Brasil, essa área do acha? técnico É só de desligar os informática. computadores e você vai ver como é que rapidinho Exato. remunera. A gente tem a senha do admin e a galera não respeita a gente. É isso aí. Vem com salário. Não, respeita assim, que vocês são cheios de marra. Você, por favor, poderia me ajudar? Você já vai fazer aquela cara assim, ó. Eu me lembro muito bem. Ô, Kleber, Você sabe o que eu tô e falando. como é que chama a sua empresa? Eu, na verdade, New Way to Clean. New way to clean. New Way to Clean. Um novo jeito de limpar. Você me dá um Exatamente, banho, isso Kleber? Cena, Podemos vamos às conversar. notícias, Cena, informação não pode parar, Cena. Supremo, Cena. STJ. Estão dizendo que estão agora analisando agora que qual o juiz vai... Imitação, Meirelles, imitação. Imitação. Meus amigos do Pânico, vamos... Não. Não é. Vai lá, Cena. 4% da tarifa. Da tarifa do da linha de fiscal. Esporte. Real Madrid, Caixão antes vai decidir o jogo da final, que talvez... Final. Gol do Real Madrid, Eu acho gol que vai do ser o Cristiano Real Madrid Ronaldo. vai ganhar. Gol do Cristiano Ronaldo, em espanhol. Gol do Real Madrid. Encerra o jornal. Bolo. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Arde, turma amiga, vamos lá. Tarde. A gente vai bem mais longe quando acredita. A gente vai bem mais longe quando acredita. Ok. É isso aí, bichão. Certo. Convida. Quem você convidou, couve? Paola, marmita. Antônio Emílio, Fala, Carioqueta. boa tarde. Estamos aí. Hoje teremos a presença de Jair. Para muitos, Messias Bolsonaro. Jair Bolsonaro, Bolsomito. para outros, Bolsomito. Jair Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. E vamos aqui hoje... Vamos encerrar a nossa semana dos É presidenciáveis. verdade. Faltou o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, E a a gente- Paulinha não consegue trazer. 2017. Se fosse o pastor, Trazia. aqui estaria. Eu vou chamar o Ciro Gomes.
Seja homem, vem aqui. Não fica provocando. Ele funciona assim. O Bolsonaro- Ciro Gomes, ele funciona Não, o assim. Ciro Gomes é um ele cara é educado. o maior Zé Pilha, imagina. É um homem Cara fino. educado. Pega o vídeo dele no YouTube na frente do prédio, você vai ver se ele é um Não, homem mas estavam educado. provocando ele. O cara que pegou a Patrícia Ciro Gomes Pilar, é. Sai daqui! Ele pegou a Patrícia Pilar, né? A gente tem que É, respeitar o cara que pegou a Pilar, meu amigo. Daí. Não é qualquer um que pega a pilar. Quem pegou a Pilar no auge? Ciro Gomes. Ninguém. Não, o cara do Boca Livre também. Não. Vamos respeitar, vamos Bolsa respeitar. tá empolgado hoje, viu? Bolsa? Encontramos ele agora. Então tá Bolsa começando o volta, Pânico volta. aqui na PAN. Programação da Jovem Pan. Temos aqui ele que já esteve nesse ano aqui no programa Pânico conversando com a gente. E hoje está de volta. Paulinha trouxe aqui na nossa... Por favor, Paulinha, sente aqui à mesa. Senta aqui, Paulinha, senta aqui. Por favor, Paulinha. Puxa uma cadeira aqui, puxa uma cadeira. Na nossa Semana dos Presidenciáveis, aqui está, senhoras e senhores, o nosso nobre deputado Jair Bolsonaro. Fala, Bolsonaro. E também a presença ilustre do deputado Eduardo Bolsonaro. Sou que mais aqui um filho. Que também já esteve aqui. Ele continua. Dudu, você é presidente. Sem Dudu. delícia. Por favor. Dudu, que Dudu. Jovem do reggae. Jovem Pera que o do remédio- reggae do surf. nós. É que a ala da farmácia, a Ultra Farma, que bateu agora. Por Calma, favor, gente. vamos manter o decoro. Vamos manter o decoro na mesa. Ele continua. Peraí, gente. Peraí, pô. É sério isso aqui. Tudo bem, hein, Bolsonaro? Tudo bem, o Eduardo continua no meu apêndice até hoje. Continua. Firme lá. Tá, na geladeira lá em casa tem Quick, Danoninho, tá ele, continua lá numa boa. Quick, coisa antiga. Essa semana ele foi notícia, né? Foi notícia, mano. Sim, qual foi a treta? O que aconteceu? Um mandado de segurança impetrado por mim foi deferido pelo ministro do STF, Luiz Fux, e mandou retornar as 10 medidas para a votação na Câmara dos Deputados. Então, dessa maneira, pelo menos temporariamente, até que o plenário do STF decida de maneira definitiva, as 10 medidas não serão aprovadas como o Congresso a desfigurou naquela madrugada. Sim, entendeu. Então voltou para o Congresso para... Mas não é anticonstitucional? Não, olha só, vamos partir com a questão mais objetiva aí. O mandato de segurança parlamentar foi em cima da tal emenda 4, que criminalizava por abuso de autoridade os integrantes do Ministério Público e o pessoal do Judiciário também. Certo. É porque apesar de, eu acho que todos se responsabilizar por abuso de autoridade, o momento para discutir isso aí não estava se visando coibir possíveis abusos de autoridade, sim se alguns se precaverem da Operação Lava Jato. Essa que é a intenção. Isso é verdade. Agora, o Luiz Faz Fux, sentido. O Luiz Fux, ele ampliou, ele não julgou o que nós pedimos apenas, ele julgou como um todo as 10 medidas, e não apenas aquelas que nós pedimos. Mas, por exemplo, o Congresso Nacional, o senhor como deputado federal, acho que, sei lá, 15, 20 anos, não sei quanto tempo o senhor está lá. 26. 26 anos. Tô velho já. É verdade, faz bastante tempo. Mas, assim, perdeu. O Congresso, ele tem essa autonomia, o deputado. Essa coisa do judiciário não tem dúvida interferir, perdeu. Tá lá? Acontece isso, Não. perdeu. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas se a gente começar essa interferência, não é boa pra democracia. Você tem, mas por outro lado, você tem que discutir a oportunidade das matérias também. Não é porque é de iniciativa popular, você tem que votar sim ou não. Você pode mexer alguma coisa, como algumas das 10 foi mexida para bem, para melhorar. Não, mas não é questão de para bem ou para mal. A questão é democrática, o jogo, a regra constitucional, que é a regra. Você quer dizer que o Supremo poderia entrar em campo depois de sancionada a lei? O que seria mais de lógico. acordo, porque no meio do processo, por exemplo, vai votar a CPMF, aí o Congresso aprova e o Supremo fala que não pode. Você tem razão. O Não Supremo tem pode. legislado há algum tempo, não é de agora. Não é legal, essa coisa do aborto. Começou não é lá legal. atrás o Supremo legislando a questão do nepotismo. Não vamos entrar no mérito, mas não compete o Supremo dizer que, por exemplo, parente até 3º grau meu não pode ocupar cargo público de indicação, comissionado. Concursado é outra coisa. Tá errado. Depois decidiram também a questão da união civil. Não vou entrar no mérito. Quem decide essa questão, inclusive tem um dispositivo constitucional, artigo 226, que fala sobre isso aí. O Supremo decidiu em cima disso. O Supremo está em via de decidir o Instituto da Imunidade Parlamentar, que é o meu caso. Eu sou réu agora.
mesmo tendo ao meu lado o artigo 53 da Constituição, que fala da imunidade parlamentar por quaisquer... Porque a imunidade parlamentar, tem que explicar pro pessoal, ela existe justamente por causa de brigas políticas. É meio que para proteger o deputado que tá ali representando uma fatia da sociedade. Então existe a imunidade, que no Brasil é mal vista, mas é necessária por uma questão do cara poder exercer com tranquilidade o seu poder de legislar. A imunidade é palavras, opiniões e votos. Tá? Então, são quaisquer, inclusive. Eu posso falar e defender o que eu bem entender. Se eu quero dizer algo, por exemplo, que o título do Palmeiras, por exemplo, é injustificável, eu posso falar esse absurdo. Eu tenho o direito de falar o que bem entender. Agora, o ministro Luiz Barroso, nesse caso meu, com aquela deputada, envolvendo Champinha, aquele estudo... aquele vídeo, etc. Começou tudo no vídeo da Rede TV. E grande parte da imprensa só pega da metade pra frente. Porque ela te chamou de estuprador primeiro, lá atrás. Ela estava defendendo o estuprador. Mas tudo bem, isso é uma coisa que já estava pacificada perante a opinião pública. Mas você foi lá e provocou. Mas eu sou réu no Supremo. E olha o que pode acontecer. O que pode acontecer em função disso, em função do que o Supremo está decidindo, em cima da questão Renan Calheiros. Réu não pode ocupar a cadeira presidencial. Eu posso disputar uma... ganhar e não assumir. Agora, se eu for condenado, que a pena máxima são 6 meses de detenção, eu posso assumir porque é um crime de pequeno potencial, até 6 meses. Olha que coisa esdrúxula. Enquanto réu, não posso ser presidente. Enquanto julgado e condenado, pena máxima, eu posso sê-lo. Mas aí vocês, como deputado, tem que mudar a regra. Essa regra não tem que mudar. O Supremo não pode. Você tem razão, você começou muito bem. Interferir tanto assim. Não pode. Tanto é que você pode ver. Porque perdeu, concorda? Perdeu. Até o nosso caso. Costuma dizer, né, que o judiciário, obviamente, não vai além do que você pede. Se você pedir abobrinha, não vai te dar peixe pra você. Tá certo? E nós pedimos, foi aquele dispositivo que falava exatamente do abuso de autoridade. E o Luiz Fux resolveu estender para todo o conjunto. Então, mas aí é que tá. Vamos lá. Eu acredito que venha passar vergonha de novo, tipo a decisão de Marco Aurélio. Eu acredito que sim, que eles venham que... Isso não detona um órgão tão importante da República, que é o Supremo Tribunal Federal, que todo mundo tem uma admiração, teve nomes ali maravilhosos, caras muito renomados. Que absurdo o cara ficar criando essa indisposição num momento tão delicado, essa irresponsabilidade. Agora você pode ver, entendeu? A nossa ação, a dele, né, é Instituto do Mandato de Segurança Parlamentar. Existe isso, tá previsto isso na carta aqui. Nada de errado. Concordo contigo. Perdemos? Perde também. Mas não é, a gente não pode, por exemplo, se a gente achar, eu acho. Você pode ver, eu inclusive votei contra mim. Porque olha só, a questão do abuso de autoridade, não existe caso mais claro do que o meu. Por quê? Né? Porque olha só, quem é que foi fazer lobby dentro do Congresso Nacional, ou melhor, dentro do Supremo Tribunal Federal, no caso da apologia por estupro? Foi uma senhora chamada Ela Vieco. Ela era a segunda mulher do MP. Ela era a imediata, né, a subcomandante do Rodrigo Janot. E logo depois ela foi flagrada em Portugal, numa faixinha, né, gritando fora Temer. Ou seja, os integrantes do MP não podem ter qualquer participação político-partidária contra o que quer que seja. Foi flagrada aí, mais ainda. E ela, inclusive, estava rezando na cartilha do PT. Tá aqui, ó, caderno de teses, onde está escrito claramente aqui, isso é do PT, o documento oficial do PT, que o trabalho deles, né, tem que ser feito junto a entidades, junto à opinião pública, para caçar o mandato do deputado Jair Bolsonaro e, naquela época, também Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi caçado. Não tem nada a ver. Outro problema. Outra história. E um problema. Mas aqui, por quê? Porque eu sou um paralelepípedo no coturno dos petistas. Ô Bolsonaro, o que é o abuso do poder aí? Olha, o abuso do poder aqui... Troca em miúdos aqui pra turma. Vamos falar... O elemento é... O que tá pegando? Quem que não quer esse negócio do abuso do poder nesse negócio da lei da Você tem que ter punição para abuso do poder, mas o momento... O que o Marco Aurélio fez com o Renan? Sei, mas o que é isso? Abuso do poder é você abusar do teu poder para prejudicar alguém. Você é uma autoridade... O meu caso é... Politicamente, como é que é isso? Esse meu caso é típico, eu tenho comprovado documentalmente o caso, por que me transformaram em réu no Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Então essa senhora Ela Vieco, ela deveria sofrer uma sanção
se essa lei já fosse lei, esse projeto aqui. Abuso de autoridade. Por ela ser integrante do MP, mais ainda. Mas tudo não vai ser. Mais ainda. Os corruptos não vão se esconder atrás disso. Lógico que existe essa possibilidade. Mas mais ainda, esse caso. Ela esperou uma saída do Janot, que estava nos Estados Unidos, para pegar o processo e ir para dentro lá do Supremo Tribunal Federal. Então, não há 2, 3 dias que o Janot está fora do Brasil, ela fez essa onda juntamente com a Maria do Rosário e aquelas pessoas... Você casaria com a Maria do Rosário? Você dava uns beijos ali, Bolsonaro? O tempo verbal. O tempo verbal tá completamente fora do tempo. Você seria a já olhou aqueles olhos azuis e disse, casado, me beije, Maria do Rosário. Você nunca pulou a cerca? E se eu pensasse... Ela é uma mulher bonita, vamos combinar. Depende dos olhos de quem vê, tá certo? Você não acha ela bonita? Mas, Bolsonaro, você nunca pulou a cerca? Bonita. Não. Eu acho ela bonita. Não, ela é bonita, vai. Boa sorte, Carioca. Aquele cara que quer ter uma vida... Ela pode ser chata, mas ela é bonita. Quer ter uma vida à vontade, como meu filho tem, que fique solteiro, não se case. Mas Bolsonaro, o pensamento você trai. Uma vida à vontade. Bolsonaro. Você não tem essa capacidade, né? Você não poderia imaginar que eu tô pensando em você aqui agora. Eu tô pensando em você junto com o seu filho. Você não sabe o que eu imagino com vocês Bolsonaro dois. gosta. Oh, que maravilha. Aí, Eu sou Nelson Rodrigues. Aí seria poli, você é mono ou não é poli? Eu sou poli, muito poli. Agora imagina o Emílio junto, nós três agora. Nossa senhora. Todos de sunga. Você é um desqualificado. Não, eu sou fogoso, eu sou carnívoro. Eu sou National Geographic. Você não me coloca não na sua turma. Que turma. Ô, deputado, quando é que vai terminar essa treta? Quando é que a gente vai voltar? Vai terminar quando eu entendo que com os finalmente da Odebrecht, que hoje acaba o depoimento de 70 e poucos executivos da Odebrecht, né? E com a respectiva homologação e abrir essa tampa. Tem que abrir essa tampa aí. E vamos chegar no final da linha. Não dá pra você fazer um remédio, um curativo agora, sem ir fundo nessa questão da corrupção no Brasil, porque transformou-se em regra a corrupção. O que lá atrás era exceção, transformou-se em regra. Mas você acha que agora você acha que todo mundo vai cair? Não, acho que vai cair muita gente. As todos os caras envolvidos? Como aproveitando o gancho, eu estou 26 anos dentro do Congresso, a gente conhece. Às vezes, sem querer ter bola de cristal, a maneira de conversar com a pessoa dá para você sentir se ela está falando a verdade ou não. É um sentimento apenas. Mas acho que cai muito. Sabe por que cai muito? Tem a história da propina legalizada. Ou seja, por que a Friboi, por exemplo, em 2014... Pega isso. Porque em 2014 a Friboi pode ser por uma questão de coração muito grande do pessoal. Então, em 350 milhões foram depositados em conta de partidos. E pode ser até um coração muito grande dos donos da Friboi, dos seus acionistas, né? Mas fica esquisito. E daí o que acontece? A Friboi também pegou um dinheiro do BNDES emprestado, alguns bilhões. A gente começa a ver, será que foi um empréstimo? Será? Deixa bem claro. Condicionado? Assim são as empreiteiras. Quando se fala em ajuda financeira para partidos políticos, para candidatos, que deixou de existir há pouco tempo, existe 3 tipos de empresário. O bandido, tá? O chantageado, se não aceitar a chantagem, o negócio dele vai embora, e o honesto, que é uma minoria. Existe isso aí. Mas quem é honesto, a gente sabe, Bolsonaro. Você tá lá. Todo cara que quer fazer alguma coisa com alguma prefeitura, com algum órgão do Estado. Não, o cara já tem o cara ali preparado pra bater o bolso de quem quer fazer negócio. Fala, amigão, você quer entrar nessa licitação? É tanto, e senão você tá fora. É uma coisa direto. gravíssima, não vou acusar para não ser processado. Licenças ambientais. Eu fui no estado de Roraima, é quase impossível você fazer com que o estado de Roraima tenha autossuficiência em energia. É problema ambiental, é problema indigenista, tudo quanto é problema. Então cria-se dificuldades para vender facilidade. Isso aí Você pode ver, quando você fala em energia, sem energia nós não saímos de casa. Ficamos deitados lá, ok? O Brasil precisa de energia. E você estava estudando há pouco tempo o tal do PCH, Pequenas Centrais Hidrelétricas. Com esse mundo de água que nós temos no Brasil, não justifica nós cada vez mais nos aproximarmos de uma outra crise energética. Agora, para você conseguir, você tem uma fazenda, por exemplo, vamos supor, de 1.000 hectares. Você quer fazer um PCH que vai ocupar um quilômetro de lâmina d'água, um quilômetro quadrado. É quase impossível você conseguir licença ambiental. Tem que ver se tipo de pereca vai ser atingida com aquilo. É tanta coisa que você acaba desistindo. E quando você dá autonomia energética para alguém da área rural, além de ele ter energia para si, ele pode ter uma microindústria do lado
da tua propriedade. O Brasil tem tudo para crescer. O Bolsonaro, você é Ó, o candidato... Bolsonaro já tá falando como candidato. então Já você é tá. candidato a presidente, Bolsonaro? Se depender de mim, sim, né? Apenas de mim. Eu estou trabalhando para isso. Você quer vir em Tenho 2018? rodado o Brasil todo. Roraima foi uma experiência excepcional, em especial a questão dos venezuelanos. Roraima. Especial na questão dos venezuelanos que estão agora, em média, 100 por dia chegam lá. Fugindo da ditadura e da tem que tomar fome cuidado também. com a fronteira, porque eles estão comprando as coisas aqui, eles vêm e revendem lá. Você não vai fazer muro lá, não, né? Primários. Fazer muro? Olha, se você pensar em levantar um muro, é um muro virtual. Nós temos também lá a questão do tráfico de combustível. Tem centenas de brasileiros que vivem de buscar gasolina na Venezuela e vender pra cá. Você vai ter problema pro lado de lá. Agora você pode, ao querer criar um muro virtual, você tem que pensar muito. A Venezuela quer um problema. Ela quer um problema como a Argentina fez em 82 no caso das Malvinas. Eles têm uma área de litigiosa de Esequibo e eles teriam que passar por cima do Brasil para conseguir essa área para ele. Tá uma das áreas mais ricas do mundo, em minério, tudo que você possa imaginar. Você tem que tomar cuidado tocante, porque aquele Maduro é um inconsequente. Maduro fechou a fronteira, hein? Você viu? Maduro é Maduro. Trocou dinheiro, quem tiver 100 notas, 100 bolívares no bolso aí, ele mandou, perdeu. Ele mandou a polícia, ele mandou baixar o preço 30% e a polícia fica até o Natal. Até o Natal, a polícia fica na loja e tem que baixar 30%. Cara, tem malandrovski. Tem um decretão dele também, que olha aqui, seria bom pra vocês aqui, ó. Pra vocês seria excepcional aqui. Sério? Pra você, inclusive, especial. Eu sei que você pensa em Cada núcleo trabalhista ali, como aqui, por exemplo, 20% de vocês teriam que ir pra agricultura. Já pensou botar um enxadão, uma foice? Né? Eu já catei quintal, Ele ia fazer outra coisa com o cabo da enchente. Ia moer. Você ia pegar no cabo do machado e falar o quê? Ui, ui. Você sabe que eu faço as duas Agora, coisas, então fica quieto. Fala. Ô, Bolsonaro, você não acha importante um candidato cumprir com a sua palavra? Olhando no meu olho aqui, você não acha importante isso? O que eu digo... Só me responde isso, é importante? Sim, eu sempre digo então o seguinte, eu vou falar uma jamais, coisa. na empreitada que eu estou, isso não é uma obsessão, é uma missão. Então Se isso for não é uma se for vergonha. pra cuidar de mim, eu tô muito bem. Como parlamentar, tô muito bem. Tem muita coisa lá que nos dá... Você dá a sua palavra e cumpre, não é isso? A palavra, sim. Comigo você não fez isso. Você se comprometeu com esse programa de fazer uma paintball, né? A gente ia fazer uma guerra de paintball. Você deu uma bela regada, seu filho se comprometeu, então já que você deu a palavra até lá, e se você mas não palavra é pra quando? Pro futuro, não foi pro futuro? Não, pra quando você quiser, pode ser o ano que vem a nossa Político, primeira pauta. a primeira Ele coisa- cumpriu, Emílio, Deixa você eu falar pra apertou você. minha mão e Não. arregou. Eu vou explicar pra você. O dia Não que você tem for teu voto? político... Você não tem meu voto, você arrega. Você peidou na tanga aqui, Dá pra ser Bolsonaro. após a rádio agora, tem uma hora contigo. Bora? Jair. Vambora! É só pegar a câmera, irmão. Quando você pega a cartilha, como ser um bom político? Certo. A primeira coisa é o seguinte, Nunca número dizer 1, não. nunca diga não. Filho, a família se comprometeu. A gente tem um paintball Ô, com Jair. anões. Ô, Jair. Você pode atirar no Evandro. Deixa eu perguntar uma É, coisa ia pra atirar você. no judeu também. Deixa eu falar uma coisa pra Boca de você anão. agora. Deixa eu falar um negócio pra você agora. O nosso momento é muito complicado e você é um cara que tem aí, parece que você tem 8, 9%. Em 4 simulações, em Tá 2 perdendo eu pro tenho 9, Lula, 2 pô. tem 8. É. Tá perdendo pro Lula. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora, sério. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora, sério. Vamos imaginar aqui que você ganha a eleição. Ai, meu Deus. Você vai lá em 2018, você ganha a eleição. Jair Bolsonaro vai lá, ele ganhou, você com esse discurso mais conservador, um discurso mais nacionalista e tal. O povo fala, vamos votar no Bolsonaro, vai todo mundo lá e você ganha. Como é que você vai governar? Vai ser do mesmo jeito que é agora? Você vai ter que fazer um acordo com o PMDB, com o PSDB, pra você governar a bagaça? Pra você tocar o barco? O povo tem que entender qual é a regra do jogo, tá? Se o pessoal elege gente para compor ali a Câmara e o Senado, 594 cabeças de pessoas que estão já são políticos profissionais, eu vou ter que negociar com esses caras, porque eu não vou ser ditador. Nós vamos ter que governar com o Congresso Nacional. Nas minhas andanças eu tenho falado, quem for votar em mim, caso seja candidato, que votem em legisladores que tenham um perfil semelhante ao meu. Ai, meu Deus. Pode ter certeza que a esquerda, a gente brinca muito, etc. A esquerda tem um posicionamento de defender minorias que, na verdade, quando eles chegam e tomam o poder de forma mais concreta, são as primeiras vítimas deles. Você pode ver até
um deputado lá que usa a cabeça do Che Guevara, mas não sabe a história do Che Guevara. Ok? Você pode ver, Lula e Dilma tiveram no velório de Fidel Castro. É sinal que eles E não foram pra Chapecó. Seria o vaiado lá, com toda certeza. Porra, né? carioca gosta. O cara já dá uma pelada, meu. É lógico. A maior tragédia do esporte brasileiro, o Brasil de luto e tá lá, não. O cara já chuta tá lá, o peito. não, tá lá prestando homenagem pra uma cinza, mano. Mas o Lula tá no velório do Aproveitar a padre oportunidade, agora. não na palavra aproveitar, como é conhecido, né? Mas cumprimentar aqui, saudar os homens das Forças Armadas, em especial Marinha, Exército e Aeronáutica, que desde o translado dos corpos até todo o aparato, né, do velório, tá? Eles participaram com muito profissionalismo. Então quer dizer, se você ganhar, você vai continuar do mesmo jeito. Não vai ter uma reforma. Previdência, bom saber disso aí. O que eu acho, olha só, Antes eu quero falar o que geralmente o político quer? Ele quer o ministério para, desculpa aqui, com todo respeito, não é para aquele ministério funcionar como relógio suíço. Como regra, o ministério precisa dar bem. Porque você tem uma infinidade de cargos de comissão, obras passam por ali, obras que não são prioritárias. Okay? As licitações, nós sabemos como muitas vezes são feitas, e eu tenho falado para o pessoal, nós vamos tentar. Não dá para eliminar a corrupção no Brasil. Quem fala isso aí está mentindo para você. Mas nós temos que reduzir drasticamente isso aí. Como é que você reduz, no meu entender? Você deixando o Estado mais leve. Não é privatizar tudo que você vê pela frente, mas transformando o Estado bastante mais leve do que se encontra no momento. Por coincidência... Tirar poder. Então, mas você, Bolsonaro... Você pode ver aqui, por coincidência... Deixa eu perguntar um negócio para você. Você, por exemplo, você é nacionalista. Então você defende a Petrobras. A Petrobras, ela tem que... Você não vai privatizar a Petrobras, por exemplo. Olha só. Você tem que despetizá-la completamente. Adorei este verbo. Você não pode, também que a Petrobras já recuperou algum do seu valor na Bolsa de Valores, já recuperou. Mas você não pode vender um patrimônio teu na baixa. Como, por exemplo, eu sempre critiquei a forma como a Vale do Rio Doce foi privatizada. Em torno de 4 bilhões de reais na época. É um absurdo isso aí. Alguns meses depois, ela estava dando de lucro isso por mês. Como, por exemplo, agora, eu acho que não toquei no programa anterior, estou em fase final de levantar informações. O Brasil está fechando um acordo com a China para que eles venham explorar nióbio na região de Catalão, Goiás. Né? Explica o que é nióbio pra nióbio galera. É um metal do futuro. A China acabou de usar nosso nióbio para construir um duto de 9 mil quilômetros. Ou seja, o mesmo diâmetro transporta o dobro de gás. E com muitas outras vantagens, é mais flexível, então dificilmente quebra, tem rachadura. Tá? Bolsonaro também é químico. Usado em aviação, tá? Em tomógrafos. É nobre. Nobilíssimo, né? Em estado avançado a questão o Brasil tem uma reserva de... Não, só nós temos. Tem no mundo todo, mas de forma economicamente viável para exploração nós temos, e é explorada lá no momento em Araxá, Minas Gerais, tá? Tua terra aí? Da Dona Beija. Você pode ver. Por exemplo, andando na cidade, quando eu fui a convite do diretor da empresa, só fui eu, ok? Fui lá, vi o que podiam mostrar e mostraram. São 17 etapas para você tirar o nióbio, que tem um peso específico, né? Parecido com o chumbo, ok? 17 etapas. Tive na cidade, tive informações, por exemplo, o Japão. Hoje à noite eu aproveito aqui, eu vou ter um hangout com a imprensa japonesa, onde um dos assuntos vai ser tratado vai ser esse. Lá eles têm um faturamento, gira em torno de quase 1 bilhão de reais, o equivalente, por ano, de bijuteria com nióbio. Aqui eu acho difícil que alguém já tenha ouvido falar sobre bijuteria com nióbio aqui. Para mim também era novidade isso aí. Aí vira joia, né? É porque de acordo com a intensidade de luz, né, o calor, ele muda de cor. Você ia adorar isso aí. Adoro, já quero assim um bracelete de nióbio. Então vai. A Alemanha está usando em grande parte para chassi de automóveis, porque ele não quebra, vamos assim dizer, ele tem uma certa flexibilidade. Tá. Em Araxá, que eu tive lá, tem mais ou menos 60 países que importam o nióbio nosso. Grande parte desses países não fazem nada com o nióbio, apenas estão fazendo uma reserva estratégica, coisa que nós não temos aqui. Nós podemos explorar nióbio com a China, podemos sim, com qualquer país, mas não na forma de concessão. O que é concessão? A China está dando $1,5 bilhão de dólares e paga um pequeno imposto em cima do que for para fora. Nós temos que explorar em parceria, tanto por cento para mim, tanto para você. E não ter dinheiro em cima disso daí. Até para nós também temos nossa reserva estratégica. Perguntando em Araxá,
qual universidade aqui no Brasil tem convênio com vocês para explorar as potencialidades do nióbio? Nenhuma. Temos 4 fora do Brasil. Nenhuma aqui no Brasil. É falta também de confiança no ensino. Em parte, as nossas universidades são aparelhadas. É a questão apenas ideológica que impera lá dentro. Você pode ver o que fizeram agora com essa tal da ocupação. Isso não é atribuição dele fazer isso aí, o estudante. E muitos não sabem nem a tabuada. Você nunca fez ocupação quando você era estudante? Pô, é gostoso. Você se sente. Ô, Bolsonaro, agora uma questão importante da política nacional. E você, como deputado federal, tem seu filho aqui, tem um filho no Rio, né? Também candidato. Como é que vocês fizeram a campanha? Você nunca aceitou, como é que se diz? Doação de campanha? Alguém já doou pra sua campanha? Concreto, ano passado, acho que falei com vocês na última aqui, né? A JBS Friboi botou na minha conta, via partido, R$200 mil. 2 dias depois, o dinheiro foi estornado. Se eu tivesse aceitado e gastado o dinheiro, que seria o que o pessoal chama de... Pode até a Friboi não ser... Por que eles puseram na sua conta? Olha, a Friboi pegou o dinheiro emprestado do BNDES. Quando o pessoal começa a botar na tua conta, é pra dar uma acalmada em você. Tu não assina CPI contra o governo, você não discursa contra o governo, na dúvida você vota com o governo. Troca de favor. E todos fizeram, não é o PT não, o PSDB também fez. O Rivotril político. Peraí, vamos lá. Eles puseram aleatoriamente, você olhou lá, tinha 200 pau. O tesoureiro do PP, que eu tava na época, ligou que ia botar na minha conta, 200 na minha conta e 100 mil na conta do meu filho, que era candidato a estadual. Seria fundo partidário. Mas quando nós vimos o doador originário, que era a Friboi, nós abrimos mão. Tá ok? Como pra ele, na conta dele aqui também, botaram quantos? R$500? A OAS botou na conta. Ele não tem nada a ver, não era político, ele era policial federal. A OAS botou na conta dele via PSC R$525. Olha só. Ele gastou R$525. Já imaginou você? Ele começar a levar. E lamentavelmente, não a Veja, mas a coluna do Lauro Jardim botou que o Eduardo Bolsonaro havia recebido. Eu liguei para ele e falei, pelo amor de Deus, bote, é verdadeiro? Mas bote o valor. E nós devolvemos no final da campanha, como só descobrimos no final, uma quantia superior aos R$525. Tá, mas vamos lá. Durante toda a sua trajetória política... Nunca aceitei, não. Nunca. Eu já tive, por exemplo... O teu partido bancou uma parte da sua campanha em algum momento da sua carreira política. O partido banca, porque olha só, hoje em dia cada deputado representa, ou agrega por ano, em torno de R$1 milhão. Então, ao longo do meu 4 anos de mandato, 4 milhões foi pro fundo partidário do meu partido. Entendi. Ok? Na minha dessa de 2014, eles me deram R$200 mil. Entendi. Então eu agreguei quase 4 milhões mas me deram do 200 fundo mil. partidário. É fundo partidário. Não de doações. Não é doação. Que é feito pra isso, inclusive. Não, claro. O fundo partidário banca pra você a geração de imagem. Entendi. Não, fundo partidário, ok, eu entendo. Então, quer dizer, você, durante sua trajetória política, você nunca teve doação de campanha de algum órgão? Uma empresa de armamento me ofereceu um tempo atrás R$50 mil. Tem mais ou menos aí que é 8 anos. A chamada banca da bala. Eu não peguei, sabe por quê? Da bala. Eu falei, até o cara veio oferecer pra mim. Bancada da bala. Naquele tempo eu não tinha esse termo, bancada da bala. Eu falei o seguinte, eu não posso aceitar por um motivo muito simples. Eu não vou ter mais legitimidade para defender armamento na mão do cidadão de bem. Entendi. Vamos falar que eu estava defendendo porque eu peguei uma grana da... a bancada da bala. Aí você vira o da bancada da bala. Ô, Bolsonaro, e o lance do Malafaia, hein? Que hoje saiu aí da... eu vi um áudio agora, lógico, me surpreendeu a matéria, mas dada a experiência, a idade, né, botei um pé atrás e sei que o Malafaia é de falar. Ele acabou de lançar um áudio dizendo que desse escritório de advocacia foi doado para ele, eu não sei se foi doado para ele R$200 mil em cheque. E ele depositou o cheque e declarou no imposto de renda. É isso daí que está, no momento, posto. Eu não vou partir do momento que o Malafaia, eu considero, inclusive, ele fez meu casamento. Tá? Sim. Mas não é por causa disso, se porventura ele errar, eu vou estar do lado dele. Mas assim como eu vou esperar um pouco mais, vou baixar essa poeira para tomar uma posição tocante a ele. A primeira impressão que eu estou tendo é que ele é um alvo compensador, como eu sou, vira mexe, meu nome vem na mídia também.
estuprador, Então, fascista, racista, homofóbico. Nunca falei isso de você. Jair, você não acha que... Eu acho que esse é um grande problema, porque agora o nome que aparecer já está condenado. Fica. É triste isso aí. É que é complicado, né? Esse momento que a gente está vivendo é muito complicado, é muito delicado, eu acho. Né? Porque qualquer coisa que apareça você pode ver condena o cara. o que acontece, a situação que eu ocupo. Eu sou capitão do Exército e tinha em casa algumas peças de armamento, de munição, né? E tinha, por exemplo, um cartucho .50 em forma aí de chaveiro. E eu me desfiz de tudo isso aí, porque eles fizeram uma busca e apreensão em casa por outro motivo qualquer. Atrás de dinheiro, não acha dinheiro. Mas acha ali um cartucho desse aí, vão falar que eu tinha material privativo das Forças Armadas. E não vão falar que era um cartucho em forma de... um arsenal, né? Vamos falar arsenal, exploda depois. Bunker. Acabou. Inclusive, eu preparo meus filhos, né? Para uma possibilidade de acontecer. Nada contra Lava Jato, não existe isso aí, ok? Mas uma possibilidade de mais calúnias, mais que eu sou um alvo compensador. Vai aumentar. Como o Malafaia também é um alvo compensador. O Malafaia ajudou a decidir eleições no Rio de Janeiro, na questão municipal agora. Tá ok? Então Mas ele foi preso, o Malafaia? Não, coercitivamente conduzido. Ele até reclama aqui. Ele reclama aqui que se alguém chegasse pra ele, vamos pra lá, eu iria sem problema nenhum. É isso que ele fala aqui. Ok? Agora a igreja, a acusação é que a igreja estaria lavando dinheiro. Lavando dinheiro Mas ele fala o seguinte: como é que eu vou lavar um cheque? Lavar um cheque não tem que lavar um cheque, não pronto. Agora, Bolsonaro, vamos a temas espinhosos em relação. Pô, você foi como é que se diz? Um líder desse processo do impeachment da presidente Dilma. Você foi um interlocutor muito presente, você foi ativo. Oi. Né? Como é que você vê, num primeiro momento, o governo Michel Temer, 2, reforma da Previdência e a PEC do teto? Pô, peraí, três calma. Então faz o seguinte. Acabou o programa. Monopolizou ali. Peraí, daqui a pouquinho o Bolsonaro vai falar sobre a Dilma, a PEC... O que ele acha? Se ele tá arrependido de ter feito Daqui a pouquinho a gente Eu vou ser volta aqui no Bolsonaro. Temos uma presença ilustre aqui no programa Pânico. O deputado Jair Bolsonaro tá conversando aqui com a gente. Ele tá batendo um papo aqui no Pânico hoje. Vocês sabem que o Bolsonaro... Não sabia dessa história. Você, meu querido ouvinte, o nobre deputado é capitão da Reforma, nasceu em Campinas, né? Estudou na Agulhas Negras. Nasceu em Campinas. É cadete. Foi da Brigada de Infantaria, foi paraquedista. Que é isso? Mas eu não sei se você sabe que ele ficou 18 dias preso. Não, 15. Corrija, Não aumenta mais, Porque ele liderou uma manifestação pedindo melhorias para os soldados. E você sabe que no Exército se rebelou. Existe a hierarquia e a disciplina. O que aconteceu? Vamos lá, isso aconteceu. Isso não, parte do que tu falou aí. A revista parte. 3 de setembro de 86, eu escrevi para a seção Ponto de Vista da revista Veja. Hoje não tem mais. E a questão era salarial, bem como acusações por parte do então Jornal do Brasil, que 150 e poucos cadetes haviam pedido demissão em Resende por uso de drogas, pederastia, etc. Não era verdade, era porque não tinha horizonte na questão salarial. Nada mais justo. Se você acha que você está mal aqui, pede demissão, vai embora. Nada mais justo do que isso aí. E daí eu fui agraciado com 15 dias de cadeia. Tomou uma cana. Sim, justíssima, inclusive. Eu podia até, como a lei da anistia foi até 89, eu podia até entrar na lei da anistia. Mas eu fiz de forma consciente, cumpri os 15 dias de detenção. Você não fica atrás das grades, né? Você fica dentro do quartel. Mas foi justíssima essa prisão disciplinar. E no final do ano, por coincidência, setembro, né? Nós era a última categoria que não tinha 13º. Acabamos tendo 13º. Naquela época, funcionava de 6 em 6 meses, tinha um reajuste e no meio do caminho nós não tínhamos. Acabamos tendo 20% no meio do caminho. Então alguma coisa, se foi fruto daquilo ou não sei. Isso é o que aconteceu. Você é a favor de deixar o Exército de fora, os militares, né? De fora da reforma da Previdência? Você seria a favor que os militares ganhassem hora extra? Vamos lá. Me responder, então, vamos lá. Me responder com pergunta. Você é bom nisso. Vamos lá. O trabalho do militar, eu fiquei na fronteira por 3 anos. Você trabalha 24 horas, praticamente. A garotada nossa está no pelotão de fronteira, o cara sai da academia, vai para lá. Você tira serviço no quartel. Você tem, por exemplo,
A questão das Olimpíadas, nós ficamos praticamente 3 meses nas ruas, né? Nós não ganhamos hora extra, não temos fundo de garantia. Força Nacional ganhou muito mais, né? Força Nacional é R$550 a diária, enquanto um soldado nosso, 25. R$25,08 para ser preciso. Não estamos reclamando disso aí. Nós temos uma vida completamente diferente. Tem uma turma nossa agora que está em Recife, missão GLO, garantia da lei da ordem, porque a Polícia Militar entraria em estado de greve, Operação Tartaruga. Então nós estamos o tempo todo... Alerta. Não, alerta não. Estamos em missões, nós temos uma carga horária, você não tem Então, como... Você aí... não pode falar, vou fazer uma faculdade. Você pode fazer uma faculdade na rádio aqui. Você pode se programar e fazer. Você não tem como fazer uma faculdade. Então temos uma vida completamente diferente. E outra coisa, o final da carreira nossa, de oficial, é o posto de coronel. Aquém de todos de carreira típica de Estado. Você pega garoto, nada contra o garoto de 25 anos de idade que vai lá pro MP, vai pra AGU, vai pro TCU, começar ganhando R$22 mil por mês. Mas o nosso coronel final de carreira tem em torno de 15 mil. Tá, okay? Então tem uma diferença muito grande. Então, levando-se em função disso, até um estudo do então Estado-Maior das Forças Armadas dizia que ao longo de 30 anos o militar não trabalha 30, trabalha 45. Essa é a nossa vida. Então, tá, okay? Mas isso aí vai ser beneficiado também o policial militar, não é só o exército, o policial militar também. O policial militar são nossos irmãos. Né? Nós, das Forças Armadas, não estamos fora dessa primeira proposta de reforma previdenciária. Não é por causa disso que eu vou votar favorável à reforma da Previdência. De jeito nenhum. Eu tenho a minha proposta de reforma, eu acho que essa do Temer não vai para frente, é muito draconiana. Né? Porque você pode ver, quando você pega 50 anos de idade, é comum, você perde emprego, não arranja outro. Vamos supor que arranje. Você tem que completar 65 anos. Daí faz a média dos últimos 20 anos, tá ok? Vê quanto que é 51% disso, aquele é o teu salário. Se você, por exemplo, está ganhando 2 mil por mês, né? A média deu 2 mil. 50% disso, arredondando aqui, dá R$1.000. E para você chegar, então, dos 51 para chegar aos 100%, aos 2 mil, você tem que trabalhar o equivalente a 49 anos. É complicada a situação. Está indo com muita sede ao pote. Reforma da Previdência, o pessoal sempre fala, a deficiência é deficitária. Não é verdade isso, eu vou provar para você. Basicamente, são 5 impostos. As 5 impostos que incidem para fazer aí o colchão aí da Previdência. Daí o governo entra com a desvinculação, tudo acontece, né? Por períodos o governo entra com a tal da DRU. O que é DRU? Desvinculação de receitas da União. Então o que você arrecadou, do teu salário, o patrão e mais alguns impostos, vai para o bolo da Previdência. Só que quando o governo bota, por exemplo, 30% da DRU, esse 30% sai desse fundo da Previdência e vai para outro local. Essa grana o governo pode fazer qualquer coisa com ela. E você fica então com 70% do arrecadado. 70% do arrecadado, sim, não dá para pagar a Previdência. Então são as todos os impostos, tipo esses SISOC, esses IRs, que vem... Mas 60 impostos, o total são 60 impostos. Não, tô falando dos impostos que são dirigidos à Previdência Social, ao Seguro Social, na verdade. Ô, Jair, mas então você acha o governo que tem que mexer? desvia 30%. Tem que mexer na Previdência. Olha, a proposta que eu faria seria simples. Por exemplo, onde está na Constituição, 55 anos para homem, 50 para mulher, então aumenta um ano para cada um. Tá? É bastante simples. Que dá pra ser, é palatável. E seria justo, na minha entender. Por 55 é muito pouco. Não, mas peraí, mas se o Temer, que falta para ele 2 anos para terminar o mandato dele, se ele conseguir aumentar em um ano, pro homem e pra mulher apenas, um ano, sem pedágio, não, vai devagar. O futuro presidente dá mais um. Nós estamos tentando fazer a reforma que você quer há 20 anos. E não consegue. Mas não faz porque é político. É lógico, mas você porque você vai tirar dinheiro dos velhinhos, não sei o quê, o país afundando. E nós vamos afundar. Mas e a dívida pública? É outra história. A quantia reservada no orçamento que foi aprovado ontem, lá em Brasília, é 1 trilhão e 700 bilhões de reais para juros e rolagem da dívida. É isso. Ou seja, praticamente metade dos impostos que nós pagamos é exatamente para esse pessoal. E o que é mais grave agora... Para banqueiro. Você não tem como fazer, você não consegue fazer uma auditoria da dívida. Eu quero saber se, por exemplo, os papéis. Quem é que tem papéis estatais que dizem, eu não tenho certeza, que tem papéis que pagam 40% ao ano. Se paga, tem que fazer um esforço para resgatar esse papel. Daria para você começar a diminuir essa dívida. Agora, não basta apenas você conter despesa. É você que está ganhando 2 mil por mês e quer conter despesa. Bacana, tudo bem. Mas tem que buscar uma maneira também de como é que você aumenta o seu salário.
E nós temos, como falei agora há pouco do nióbio, o Brasil tem uma riqueza incomensurável. Você tem como, por exemplo, abrir o comércio com o mundo todo. Não é brecar essa questão de nióbio com a China. Faz negócio com a China, mas não dessa forma que está sendo feita. Quando falei com o PCH, por exemplo, pequenas centrais hidrelétricas, não é apenas a central hidrelétrica. Que você, com a PCH, você pode usar até 3 km² de área alagada. Até isso. É quase impossível que você não tenha licença ambiental para isso. Mas você pode ver. Estudos aqui do governo federal, cada 1 hectare de água produz de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Eu como presidente, eu botaria o ministro da Meio Ambiente que fosse simpático, por exemplo, a isso a PCH também. E a única coisa que eu não ia exigir, eu ia pedir para você, fazendeiro, e eu dando os meios, é que você criasse algum tipo de peixe lá. Não podemos admitir um país como o nosso, né? Onde, por exemplo, passa fome, onde Israel cria peixe no deserto. E eles são simpáticos a nós, a nos dar essa tecnologia. Foi pra lá, né? Ele aprendeu muito em Israel, né, Bolsonaro? Aprendeu pra aprender. Alguma coisa deu muito não, né? Como é do Mossad? Eu sou do Mossad. Gente do Mossad. Sabe o que eu quero saber? Você que é tão macho, como é que você se sente o Frota fazendo sua segurança no teu cangote aí? Você viu os filmes do Frota? Frota tá atrás de você, Bolsonaro. Eu mergulhei no Rio Jordão, mas quem foi salvo foi o Frota. Vai fazer filme e tudo. Ô Bolsonaro, você viu os filmes Ele é dele? da Marinha, é uma Frota. Você viu os filmes do Frota? Você já viu os filmes do Frota? Já viu os filmes do Frota? Eu confesso que não vi. São eu bons. da Bianca, que é bom. Tem uma boa fotografia. Mas, Bianca. Que interessa, vai, sem zoeira. Vai. Olha, já pensou? Eu falei pra você aqui, ó. Você é o ídolo de uma geração. Dá porrada. Eu já comi muito esse cu dele. Tá mesmo. Já comeu muito. Eu posso falar? Frota, saudades do seu chicabom, viu? Isso aqui é preto no branco. Eu vou de napolitano, Frota. É de 3 cores. Eu, ele e a Bianca. Olha, 3 cores. Eu achava... Ele comia a Bianca Eu achava que o Frota havia sido salvo. O Frota é passivo, Que relaxa. absurdo. Olha só, ô Bolsonaro, vamos ao que interessa, vai. Vamos aproveitar o tempo útil aqui pra conversar. PEC do teto. PEC do teto que as esquerdas estão quebrando tudo aí. Seria praticamente dispensada, porque mês após mês nós estamos batendo o recorde de menor arrecadação em relação a mês de ano anterior. Então, quase desnecessária. A PEC do teto, no meu entender, é mais para o presidente ficar livre de pressões de assédio corporativistas, muitas vezes. Ok? Você pode ver o que é a PEC do teto. Tirando a educação e a saúde, que vai ter um incremento maior para o orçamento do ano que vem, mas tudo passa a ser o seguinte: o que você pode gastar o ano que vem? É o que você gastou esse ano, mais o equivalente, mais até o equivalente à inflação. Então, o PEC do teto nada mais do que isso, é botar um freio em gasto público, que nós temos ano após ano gastando muito mais do que arrecadamos. É só isso. Você, como deputado, você gasta menos do que você ganha? Não, pra mim o que eu ganho é mais do que suficiente. Mas assim, todas aquelas vantagens que eles te Não, olha dão. só, nós temos uma verba aqui em torno de 90 mil reais, por exemplo. Me ajuda aqui nos números pra não errar aqui. Tá ok? Pra você contratar funcionário. Sim. Se eu não contratar, eu não pego o dinheiro pra mim. Tá. Nós temos uma verba em torno de 50, 60 mil, que você entra ali, passagem aérea. Não, 30, depende de estado, mas varia de 30 a 30 e poucos. Vocês não ganham muito? Vocês não Não, acham que vocês ganham muito? deixa eu terminar aqui. Por exemplo, eu vou devolver esse ano mais. Devolver não. Eu vou gastar. Não vai gastar. Vou gastar 100 mil reais, aproximadamente 100 mil reais, como do ano passado. Se você quiser armar em cima dessa verba, é fácil. Consultoria, um amigo que tem Mas uma você devolve gráfica. isso? Não é devolve, eu não pego, Ele não pega, o não dinheiro, usa. não gasto. Ele não Tudo usa. que eu gasto, eu tenho que apertar a nota fiscal. E se não usar esse dinheiro, vai pra onde? Vai pra onde? Então volta pra Câmara, Ai, colega, A alguém Câmara- pega, alguém pega. Bolsonaro, ô Bolsonaro, você não acha que os políticos ganham muito? Não vou falar ganho muito, né? Eu acho que a nossa despesa é grande. Tá ok? Pra mim o salário é excepcional. Excepcional, tá ok? Porque o cara ganha um salário e mais uma verba de gabinete, não é Não, isso? a verba de gabinete, nada dessas verbas você bota a mão nela, nada disso aí. Auxílio moradia, você bota. Tenho sim, pego. Mas aí você bota. Mas eu poderia, olha só, entre eu Terno. Não, mas eu não tenho, isso não tem mais. Tinha todo ano, você ganhava, na verdade, eram 15 salários. Isso aí acabou. Como, por exemplo, alguns falam que em 2 mandatos você aposenta. Isso acabou em 95. 95 acabou isso daí. Você hoje em dia você tem que cumprir o tempo total, 35 anos de parlamentar. Se ele cumprir 35 anos, vai se aposentar. Tanto que eu contribuo para a previdência da PF, que é melhor do que a previdência de deputado federal. Você tem Então, salário mas cumulativo, aí que tá. então?
Não recebo nada pela PF. Eu só contribuo para o fundo da PF para poder me aposentar como um policial federal. Olha, não como deputado federal. Então, mas entra no bolo. Emílio, deixa eu complementar aqui. Entra no bolo. Porque quem paga é nós. Entra no bolo, tem razão. É nós que pagamos. Porque o cara fala, não, eu... É melhor a aposentadoria da PF, é por isso. Lógico. É melhor do que deputado. É muito melhor. Dos médicos também tem. Todo mundo tem uma aposentadoria. Fala, não, mas eu sou funcionário da minha... A minha é diferente. Mas quem paga é o povo, pô. Agora, o que nossa, que é... Não, você paga uma parte. Isso, você paga uma parte. Quem paga o imposto... É público, não, é todo dinheiro público. Tudo é nosso. Você pode ver a questão de salário de deputado... É na nossa que vem, Bolsonaro. Quanto ao salário de deputado, o que vale muitas vezes... Qual o salário de deputado hoje, limpo na mão? 33 mil, faz o imposto de renda aí. Não, você pega na mão limpo, hoje, um deputado. Não, 100, limpo não tô falando de corrupção. Estamos fazendo uma... Não, você tira o imposto de renda... É uma auditoria. Mas é legal, irmão. Dá mais ou menos 21 mil líquido por mês. Ganho mais que você. Olha só, o que seria útil na questão de um salário menor é o exemplo que você está dando. Sim. Tá ok? Agora, grande parte dos parlamentares lá tem seus negócios. Tem deputado que fala, olha, se for zero o salário, para mim não tem problema nenhum. Como o caso do Dória, que vai doar o salário aqui em São Paulo. O Trump vai ganhar $1 por mês. É simbólico, tá ok? Tem esse lá também. Agora... Da minha parte aqui, eu acho que o salário é excepcional. Não tô reclamando, não, tá ok? Deixa eu só fazer Pode congelar por alguns anos sem problema nenhum. Você, como aqui fechando a campanha dos presidenciais, nós tivemos agora aqui das grandes capitais, aí ganhou o cara que falou: não, eu não sou político, eu sou gestor. O que você achou disso? Desse movimento, dessa... slogan. É a mudança do... O eleitorado tá pegando alguém um perfil diferente. Que o político profissional, realmente, ele fala e não cumpre o que ele... Não é questão de vamos tirar de paintball, não. Tá uma brincadeira que o colega fez ali. Tá ok? Isso vale. E você pode ver, você pegar quem são os presidenciáveis no momento no Brasil. Que o Datafolha acabou de fazer uma pesquisa. Você pega o Barba, você. É o Barba. Dr. Ray. Depois a Marina. Os três do PSDB. O Justo. Mas olha só, aí que tá o ponto. O Justo, vamos dizer que o Justo entre na campanha presidencial. Gestor. Sim, mas ele vai botar do bolso dele 10, 15 milhões. Como é que você vai levantar esse dinheiro? Olha só, com todo respeito, apenas 10, 15 milhões e eu com zero, não vai ser o suficiente para ele chegar nos meus pés. Ele vai ter que ter muitas propostas. Olha a cara do Robertão essa. E ganhar... mas o cara é bom de lado. E ganhar... É bom de lado. Eu sei que ele é bom de conversa, né? Ele ilude a dona de casa. Nada contra ele. Eu, gostaria de um dia, se tiver a oportunidade, de conversar com ele. Mas você vai ter que fazer a minha campanha não vai ser tentando desconstruir ninguém, não. Se ele ganha, você se aliaria a ele? Até o momento, sim, sem problema. Tá, você como ministro da Defesa? Não, você não pode... Eu acho que o ministro da Defesa tem que ser um general de 4 estrelas. Okay? Você acha que o Raul Jugman não é um cara legal? Não, eles criaram a defesa em 1999, acabaram com os ministérios militares para exatamente tirar os militares da mesa presidencial. É chato, né? Um presidente conversar certas coisas com o milico chato do lado, né? Que é muito mais difícil você corromper um militar, muito mais difícil, não é incorruptível, mas corromper um militar do que um que já vem do meio político. Até porque você não fica feliz com o Trump. O Trump está escolhendo os ministros que ele quer, mas o que ele quer. Mas nós aqui não é militarizar um possível governo, mas temos que trazer aqui disciplina para o meio político. E aquela história do urso? Eu queria perguntar aquela história do urso que deu uma bafafá danada. Ô, Safoquinha, que eu te convidei. Oi. Eu te convidei. Aliás, eu queria agradecer o Eduardo, assessor do Bolsonaro, que sempre atende gente com muito carinho. Obrigada, Edu. E aí, você estava falando que 15 milhões, 30 milhões do Justus não chegariam aos seus pés. Não, no tocante a fazer campanha, sim. Né? Eu queria saber, por exemplo, por onde você anda, você arrasta uma legião de seguidores. Por exemplo, tem mais de 50 pessoas só aqui na Jovem Pan. Tem muito homem. Tudo mal encarado. Embaixo, e eu queria saber, aqui você atribui esse sucesso, porque amem ou odeiem, você é um fenômeno, é uma coisa absurda. Como você puxa o saco, não, Paulo? Você puxa saco. Aliás, eu quero aproveitar para falar que eu tô esperando o Carlos e o Flávio Bolsonaro aqui, que ainda não vieram. Um beijo, meninos. Tudo bem. Olha só, eu mantenho a minha linha. Não é que você não pode mudar. Você pode mudar, tá ok? Mas não mudar radicalmente. Eu mantenho a minha linha desde quando eu cheguei na Câmara, em 91. Eu nunca deixei de falar as partes boas do período militar. Tá? Teve algumas falhas? Sim. Nós falhamos dentro da nossa casa. Por que não podemos falar num governo? Tá ok? Então nós mostramos isso aí. Você pode ver, batem tanto nos militares, não batem tanto. Se tivesse sido um governo tão ruim, precisava bater?
Não precisava. Quando fala em censura à imprensa, né? Eu pergunto, quantos jornais e rádios e televisões tinham na época? São centenas. Em ditaduras, é um só. É o canal oficial. É o canal oficial, é o Grama lá do... É sugestivo até o nome, né? Grama. Você tá dizendo que o Brasil viveu uma ditadura ilusória, então? Não, eu acho que foi muito mais. Foi um período onde teve um período de força. Os militares eram eleitos de forma indireta pelo Congresso. Como assim o Tancredo Neves também foi eleito pelo Congresso Nacional? O pessoal fala golpe. Pô, golpe é meter o pé na porta da rádio aqui e pegar o Emílio aqui e jogar aqui lá embaixo. Esse é bom, esse é golpe. Eu daria um paraquedas pra você. Esse é o golpe bom. Então, olha só. Horror, Emílio. Quem caçou o presidente na época, que era o vice-presidente, era o João Goulart, foi o Congresso Nacional. Quem elegeu Castelo Branco, dia 11 de abril, foi o Congresso. Ele só assumiu dia 15. Pegou o governo de quem? Do Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara. Foi à luz da Constituição de 46. Tudo foi dentro da legalidade. E todo mundo queria sair daquele governo. Todos. Igreja Católica, toda a mídia, exceto o Jornal Última Hora, os ruralistas. Agora, tudo tem um motivo. Porque no regime de exceção, ditadura, não existiria ruralista. Tudo seria confiscado. Tá ok? Os empresários que não queriam ter suas empresas estatizadas, a Igreja Católica, porque sabe que no comunismo a religião fica em quinto plano. Quando Fidel Castro assumiu, ele fuzilou a galera do Candomblé. Tá ok? Quem estava lá, porque eram lideranças. Até volta o caso do Malafaia aqui. Ele pode até ser culpado. Eu acredito que não. Mas é um alvo compensador. Se você dá uma pancada no Malafaia, isso respinga. Claro. Todos os demais lideranças evangélicas que decidem eleições. Então interessa atirar no Malafaia. Ele vai se limpar depois, em sendo mentira isso aí, é problema dele, se vire, vai se limpar, ok? Esse é o grande problema que nós temos. E quando o pessoal atinge mim, eu sempre falo, se eu levar um tiro um dia certeiro, pode ter certeza que muitos colegas das Forças Armadas vão sentir esse tiro. Ô, Bolsa, deixa eu fazer uma pergunta rapidamente. O que você acha do Temer? Você acha que o Temer cair fora, eleições já? O que você pensa? O Temer não vai cair. Não sei, eu quero saber dele. Ele só cairá de repente uma eleição, porque uma eleição agora é bom pra você, né? Você sabe disso. Não, ninguém quer um tampão aí. Pegar esse... Ninguém quer. Tá um abacaxi andando terrível aí. Você tem que se preparar. Não pode ele cair agora, você daqui a 3 meses vai ser presidente. Não dá pra se preparar. Rapidinho, muito sem graça. Ô, Bolsonaro, deixa eu fazer uma pergunta filosófica pra você. Ô, Bolsonaro, vou fazer uma pergunta filosófica pra você. Nós estávamos conversando aqui determinado dia que o mundo, ele mudou muito a partir dos anos 60, os anos 70. Ou seja, o que acontecia? As minorias, elas começaram a ter voz. Os gays saíram do armário. Os gays hoje em dia... João Willis te mandou um abraço aqui na internet. Os gays saíram do armário, as minorias começaram a ter voz. Negros, mulheres. Isso, mulheres, as feministas. Tá. Bem, mulher não é minoria, nem negro é minoria. Não, mas é considerado também. É considerado, nos Estados Unidos no Brasil também. Então nós tivemos um movimento e hoje em dia essas pessoas estão celebrando. Há uma celebração de gays, as paradas. Eu sou gay com muito orgulho. Já foi, meu irmão, numa parada gay, é mó divertido. Peraí, só terminar minha conclusão. Só concluir. Eu sou muito gay, com muito orgulho, tal, e não sei o quê. Aí o que acontece? Isso é um fenômeno parecido no mundo inteiro. De repente, parece que todo mundo falou, opa, peraí. Passaram dos limites. Aí você começa a ver o quê? Você começa a aparecer um Bolsonaro, um Donald Trump, lá na França, como é que ela chama? Le Pen. A Le Pen. E você começa a pensar, o que está acontecendo no mundo? Jair Bolsonaro, o que está acontecendo no mundo? Como é que você vê essa mudança? O mundo está mais conservador? Nós vamos ficar mais caretão? Eu tenho certeza que a célula da sociedade é a família. Okay? Assim como uma mulher com minúsculo ponto cancerígeno no teu seio, se ela não se tratar, ela morre. Isso evolui e morre. E tentam destruir o tempo todo esses valores que nós temos, familiares. Uma família, para mim, é maravilhoso. E temos problema de vez em quando. Imagina com esse pessoal pressionando. Até aproveitar aqui, aproveitar o Emílio aqui, o movimento dito LGBT, eles são usados. A maioria dos gays não concorda com essa exposição pública. Nós, héteros, não ficamos trocando beijo por aí. Tá ok? Agora, o que a minoria LGBT procura é fazer isso. Agora, eu digo mais, Emílio, presta atenção aqui. Usaram em grande...
Ô Evandro, desculpa aí. Usaram em grande parte o movimento LGBT, no meu entender, nada a ver com pedofilia. Que pedofilia não tem nada a ver uma coisa com outra. Hétero e em qualquer Mas meio. usaram em grande parte para atingir um desses objetivos, que era o objetivo do PT, inclusive documentado, que eu tenho documentado, inclusive naquele site, né? Um site muito conhecido deles, que tinha um nome específico aí, Humaniza Redes, onde ali criava-se um fato, mostrava que o pedófilo não tinha nada a ver com gay, mas usava esse movimento. O pedófilo, uma vez surpreendido, ele deveria ser levado para o hospital e não para a cadeia. Porque caso ele ter um desvio mental. Porque caso ele estivesse sofrendo de transtorno mental, ele deveria ser tratado, não encarcerado. Mas isso aí você está escancarando as portas para pedofilia. E daí, quando o pessoal começa a mostrar na cartilha gay para criança a partir de 6 anos de idade, que é normal, pode ser depois que você souber o que é sexo. 13, 12, 13, 14 anos. Vou falar por mim, eu fui, quando eu aprendi sobre sexualidade, foi com 10, 11 anos, na quinta, sexta série, não foi com 6. Tá, tudo bem. Então, essa cartilha com 6 anos eu também acho estranho. Não é apenas cartilha. São filmes, eu tenho filmes, eu consegui, porque tem gente do MEC que me deu esse material pra mim. O objetivo é escolhambar a família. E eu tenho dito, por exemplo, né? Um pai, me desculpa aqui, um pai que prefere ver um filho de 6 anos de idade, encontrá-lo em casa com o braço ou perna quebrada por estar jogando futebol, do que brincando com boneca por influência da escola. Esse é o espírito que estava acontecendo aqui, em parte, eu ajudei a dar um freio nisso. E você concorda comigo nessa questão? Eu já apanhei muito por ser bichinho. Tudo bem, tá ok? É verdade. Muito não, né? Apanhei sim. Ele aprendeu a transformar em dor em prazer, é diferente. Minorias são usadas pra isso. Você pode ver, então foi rotulado há muito tempo por ser homofóbico. Como eu rotulo por ser racista, eu sou contra cotas. Ô Jair, aproveitando que a gente entrou no mérito da questão, o Alexandre queria te fazer uma pergunta. Olha lá. Se arrasa, Oi? O Alexandre quer fazer uma pergunta aí. Frota, pode falar. Várias que fosse, entendeu? Em maio, houve a votação do impeachment lá de Dilma Rousseff. E logo depois eu fui a Brasília e entrei com um pedido de cassação do deputado Jean Willis. Entrei na corregedoria da Câmara dos Deputados Federais. E aí foi encaminhado para o Conselho de Ética. E agora o relator está pedindo 120 dias de suspensão do Jean Willis. E o Jean Willis está falando que isso é uma perseguição por ele ser homossexual. Queria que você... A bicha é dramática. Queria que você expressasse aí a sua opinião sobre isso. Não, olha só, uma grande prova, o Frota, que não tem nada a ver isso aí, é que foi feita uma leitura labial pela Record News naquele episódio. E a Record News apenas errou no tempo verbal. Ele botou embaixo lá Record News, né? Eu vou cuspir no Bolsonaro. E depois a perícia da Polícia Civil de Brasília diz que o tempo estava errado. Eu cuspi no Bolsonaro, ou seja, confessou. E as alegações que ele diz, Frota, o desespero agora é ser gay. Não tem nada a ver, isso aí. Ele, no mesmo dia, quando houve o episódio, ele falou que eu havia agarrado pelo braço. As imagens mostram que eu estou a 3 metros de distância dele. É fantasia sexual. Fantasia sexual dele. E ele disse, inclusive lá fora pra mídia, né, que cuspiria na minha cara quantas vezes fosse necessária. Por ocasião do depoimento dele na comissão, eu não fui lá para não constrangê-lo até. Ele falou várias vezes ali que eu ofendia ele nos microfones da Câmara com isso e com aquilo, que eu não vou proferir aqui, tá ok? Agora, tudo que você fala no microfone da Câmara, não é só o som, a imagem também tá arquivada, não mostra isso daí. Ele pisou na bola e não teve humildade, não é pedir desculpa não, de falar, olha, eu errei, tava de cabeça quente e tudo bem. Ele partiu pro confronto, como querer pintar que eu sou pior do que ele. Vamos supor até que fosse pior do que ele. Ele errou. E, no meu entender, não vou entrar no mérito da questão, mas o Conselho de Ética está aplicando uma sanção a ele. Mas você acha que o Estado deve interferir na sexualidade das pessoas? Não é uma invasão muito grande? Mas é criança, mas é diferente. Não deve interferir mesmo, não deve interferir. O Estado não, mas tem que ser, não, peraí, mas tem coisas graves aí. Criança é uma coisa delicada. Na raiz, meu milho. Eu acho assim, eu acho que deveria ter uma matéria na escola chamada diálogo. Aí você aprenderia que tem pessoas diferentes de todas as maneiras, inclusive a sexualidade. Eu acho que, assim, impor uma sexualidade em si, acho uma coisa mais complicada. Diálogo, você aprende que tem pessoas diferentes de você, inclusive com uma sexualidade. Aí sim eu acho que seria legal. Olha, eu tenho gravado 5 horas dentro da Câmara
uma audiência pública cujo tema foi o seguinte, né? 9º Seminário LGBT Infantil. Infantil é 6 anos de idade. Você não pode fazer isso daí. Inclusive tem um professor de Campinas, que é homossexual, de Campinas, lá de... Não, mas com 6 anos de idade, lá de Brasília, homossexual. Ele começa falando, eu adoro mexer com crianças. As crianças se apresentam mais cedo para a homossexualidade. É sinal que aquele cara, com todo respeito, dá a entender, dá um recado, que ele poderia gostar de criança. Não, isso aí pode ser uma interpretação sua. O que eu acho é o seguinte, sexualidade é uma coisa complicada porque ela pode se apresentar em pessoas precocemente, outras não. Vamos matar essa questão aqui, eu acho que é muito importante, mas vamos matar essa questão. Olha só, na pesquisa feita em 11 capitais naquela época, que está na minha fita aqui, nosso taquigráfico, etc., pessoas ligadas ao movimento gay que fez essa pesquisa. E eles descobriram que nas escolas públicas do ensino fundamental, existe mais meninos gays que meninas lésbicas. Ou seja, qual foi a metodologia que eles usaram para fazer isso aí? Isso aqui, alguns falam para mim, evita falar sobre esse assunto, mas infelizmente esse assunto não morreu ainda. Os pais querem entregar seus filhos para assistir aulas, para aprender física, química, matemática e biologia e não ficar com essa idade que mal sabe para que serve o pipi dele, que é para fazer xixi, ok? Sendo doutrinado por alguém em sala de aula. Sim, okay? eu concordo. Sim, mas isso também acontece na igreja. Isso aí no exército. Eu acho que ninguém serve com 6 anos de idade. Ninguém serve com 6 anos de idade. Eu acho que sexualidade é uma coisa que começa na adolescência. Não, eu acho que os pais administram isso aí, ponto final. Eu sei o que você está falando. Não pode ser um dogma. Isso não pode ser dogmático. Pode ser entendeu? Não pode ser disciplina. Não pode ser disciplina. Concordo, mas também, porra. Mas também você não pode ser tendencioso. Tipo, temos que colocar um kit. Amanda está quietinha, Amandinha? Eu acho que ela apanha da sua turma. Já estão me xingando. Os bolsomitos destroem ela lá. Vai lá, Amanda, vai pra cima dele. Eu não quero, estão me falando, Vocês viram esse caso de Brasília agora, esse quebra-quebra em Brasília? Quero que o senhor seja muito Você viu na mão do pessoal lá? Na mão do pessoal desse quebra-quebra em Brasília. Manual do Guerrilheiro Urbano. Mini manual. Olha só, então o Bolsonaro, ele não quer falar comigo. Obrigado, tchau. Você conheceu o Marighella? Eu falo contigo depois, Amanda. Eu não conheci, não. Vamos fumar um? Mas ele... esse manual está sendo utilizado nas manifestações. Você pode ver, algumas dezenas desses manifestantes, bandidos na verdade, porque eles tocaram fogo em ônibus, tem policial sangrando, pedrada, tudo que você possa imaginar, né? Coquetel Molotov, foram para a delegacia e lá o delegado sofreu pressão do governo do estado, do Distrito Federal, e não enquadrou na Lei de Segurança Nacional esse pessoal. De terrorismo, né? Seria, lógico. Não, a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Terrorismo é outra coisa, que o que foi aprovado na Câmara é brincadeira, porque não vale para grupos sociais, não vale para esse tipo de gente. Bolsonaro, isso aí. Eu recebi, tem que valer. Eu recebi uma mensagem aqui. Eu recebi uma mensagem aqui no celular. Vamos esclarecer. Eu acabei de receber no Twitter aqui uma informação. Poderosa. Não, ele tá dizendo o seguinte, ele pediu pra perguntar a você se você não abdicou da aposentadoria do soldo da reserva. Não abdiquei não. Não tá regulamentado ainda. Como é que é isso aí? Eu ganho metade do salário de capitão, tá ok? Porque acontece, nós quando somos diplomados, nós ganhamos proporcional ao tempo de serviço, que nós não podemos voltar. Ele volta por federal, eu não volto, tá ok? Por muito tempo, nossa remuneração, o nosso subsídio em Brasília, era metade do ministro do Supremo Tribunal Federal, tá ok? E como está em via de não regulamentar... Então você recebe uma aposentadoria do Exército? Recebo aproximadamente R$6 mil do Exército. Como capitão, sim, recebo. E está acumulado com os 33 mil, sim. Não vou fugir do que acontece comigo, tá ok? Muito bem. Em havendo regulamentando isso aí, será debitado automaticamente até no meu contra-cheque, tá ok? Sempre declarei, inclusive, no imposto de renda, sem problema nenhum isso aí. Deputado, eu vou fazer um break rapidinho. Próximo bloco. Estou com 45 anos. Eu trabalhei, estou trabalhando há 27 anos já na vida pública e 17 de exército. Estou 44 trabalhando, muito mais do que os 35, né? Se acha certo ou não, tudo que é errado está na lei. E o que você faria uma lei para ir contra isso? Já está no Senado, já foi aprovado no Senado, encaminhou para a Câmara já essa questão para nós acabarmos completamente com qualquer acúmulo
de salário. Muito ok? bem. Eu vou fazer um break rapidinho. Tem muita pergunta, muita gente assistindo. Muito obrigado pela grande audiência. Hoje o deputado Jair Bolsonaro aqui. Se você tiver alguma questão, pode mandar aqui no @Programa Pânico. E você também pode mandar aqui pode conhecer o trabalho do deputado no www.bolsonaro.com.br. A gente volta. Mande nudes. É uma bichona, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre, deputado Jair Bolsonaro conversando aqui com a gente. Também a presença do Eduardo. O que é isso, deputado? Eu quero te dar um livro aqui do Pepe Mujica, Uma Ovelha Negra no Poder, e nas páginas 198 e 199, é mais importante, onde ele diz claramente aí que Dilma Rousseff tomava decisões de Estado ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Era na mão dessa gente que nosso país estava entregue. Boa, Bolsonaro. Vou ler. Pepe Mujica. Olha, ó. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Vocês têm pergunta? Marina Zuckerman tem? Marina Manteiga. Eu tô falando demais. O que você... Marina Manteiga. Marina Manteiga. E é filha do ex-ministro. Você que é amigo do Guido Manteiga. Não, só pra, aliás, deixar uma coisa muito clara, porque no Twitter tá todo mundo achando que eu odeio vocês dois. Eu adoro vocês dois. E ela tá solteira, viu? Não, eu gosto e eu não tenho nada contra. Inclusive, ontem eu até... me perguntaram quem vinha aqui hoje. Eu falei que o senhor vinha. E aí a pessoa criticou você e eu falei, olha, eu conheci ele e eu não acho que seja tudo isso que vocês acham. Enfim, eu acho que as pessoas Vai votar em quem em 2018? No Justus, é lógico. Você tem dúvida? Coxa dessa, pô. Justus? Não, eu não sei. Tá cedo ainda. Não sei, enfim. Eu não tenho absolutamente nada contra vocês mesmo. Isso é de verdade. O que eu gostaria de saber é que com todas essas delações que estão saindo e que não saiu nada contra o senhor, eu sei que o senhor já falou que não acha que o Temer deve cair. Eu também acho que ele não deve cair, porque senão o Brasil para. Não, para não. Já tá parado. Já tá parado. Mas vai ser um inferno. Pararia mais ainda. Vai ser um inferno se tiver tudo aquilo de novo. É um processo chato, meu. Você já imaginou? Demora. Você tá brincando. Já comprou. Deixa o cara lá. Tipo assim, se sair agora esse final de semana, provavelmente deve sair mais 500 mil coisas, informações, enfim. O que vai acontecer se sair coisas muito sérias, por exemplo, a respeito do senhor Michel Temer? Olha, o Temer não pode responder enquanto presidente por nada anterior à posse dele. Então ele está imune. Como é que você joga o mundo em cima dele? Não, ele não pode responder por isso aí. Então ele vai continuar lá. Alguns falaram até em renunciar. Pô, teria uma loucura, que ele perderia o fórum, tá? A única coisa que pode tirar o Temer de lá é a cassação da chapa pura, Dilma Temer. Que é pelo TSE. Daí ele volta à situação de mortal, como são vocês aqui mas agora. Até 31 de dezembro ainda é votação direta. Se passar, o ano agora é indireto. Esse é o Congresso. É um caos. Me desculpe aqui, olha só, às vezes me desculpe, eu generalizo as coisas, uma falha, um erro meu. O grande coisa que o Brasil ganhou com a queda da Dilma, que eu já dizia que algo tão ou mais grave que a corrupção é a questão ideológica. É que fica na cartilha, não é questão de gay, não. Fica na cartilha mostrando que o capitalismo é o inferno e socialismo é o paraíso. Eu tenho livros comigo, né, do MEC, que tem ali verdadeira idolatria a Che Guevara, a Fidel Castro, que todo mundo vive lá muito bem. Figuras mostrando, por exemplo, no capitalismo, aquele cara fumando um charutão gordo, né? E todo mundo se dando mal ali, ganhando muito pouco. No capitalismo do lado, como não tem patrão, tá tudo muito bem. É aquela velha história, né? Sem patrão, então vamos subir no avião agora. Quando subir no avião agora, a gente pega aí o carioca e tá lá dentro, vai pilotar o avião, todo mundo é igual, pô. Ô Bolsonaro, mas você não acha que as pessoas, elas estão muito mais preocupadas hoje em dia, porque o cara fala, você é comuninha, você é petista. Chato isso. Aí você é coxinha. As pessoas estão muito mais preocupadas com a estética, com a ideologia, do que com a eficiência do negócio. Você não acha que a ideologia leva à ineficiência. Mas você não acha que a gente tem que ficar preocupado? Porque senão isso não acaba. Quem é o cara que vai pacificar
identificar isso aí? Você pode ver. Quem é o cara? Quem é a pessoa? Porque senão não vai ter. Olha, você não vai botar uma pessoa lá, nota 10 na presidência de 2019, você não vai mudar um cavalo de pau no Brasil. Mas não tem. Lógico, a preocupação, olha só, o que eu sinto também com a minha aceitação? Não é só Boa Vista, Roraima, é em João Pessoa, em Fortaleza, em Porto Alegre, qualquer lugar que eu vou, que eu boto no Facebook, vou estar ali a semana que vem. Enche de gente, em especial a garotada. Eles estão procurando alguém diferente do que está apresentado no momento. A gente, com todo o respeito que eu tenho a todo mundo, nós não podemos continuar com pessoas que pensem parecidamente com FHC, com Lula, com Dilma na presidência. A gente continua cada vez mais afundando em nosso Brasil. Nós temos que... Eles tentam buscar isso daí. Talvez até a minha ascensão é no vácuo político que está aparecendo. Militarmente falando, o campo está aberto, a infantaria está progredindo. Então, mas é porque você fala muita coisa que as pessoas pensam. Você tem a linguagem popular. Muita gente pensa igual a você. Dessa forma. Mas deve ter alguém também que bom, eficiente, que pense como um socialista. Ou não tem? Ou você acha que isso não existe? Onde o socialismo deu certo? Aquela velha pergunta, né? Onde deu certo? É que se você pega o exemplo de Fidel Castro, o exemplo do Maduro, tem um aquilo é uma ditador merda. do norte. Aquilo é uma merda. China. Mas eu digo, não tem lá na Câmara, não tem um cara que é meio canhota, que seja um cara legal, que você fala, pô, esse cara Tem deputado lá que eu me dou muito bem com ele e sinto às vezes que ele tá fazendo aquilo por acreditar de verdade e não apenas através daquilo procurar perpetuar-se no poder. Isso existe. Tá, okay? Chico Alencar. Eu gosto dos nomes. O Chico Alencar veio pedir pra mim negociar, pra eu negociar aqui um alívio na questão do João Wilson. Não depende de mim, mas eu poderia negociar. Tudo bem. Você manda a Maria do Rosário negociar lá no Supremo também. Eu sou réu lá, dentro não topou. Ele não topou. É claro, o Chico Alencar, vou te falar uma real. O Chico Alencar, ele ficava na porta da minha faculdade em 1996. Eu tenho a foto do Carioca com o Brizola. Um dia eu vou trazer. Carica e Brisa. Eu era daqueles que Carica e Brisa. Tem no Orkut. Bolsonaro do Rio. Não, Bolsonaro. Tu sabe, eu era daquele que cortava o BR e botava no carro do meu pai Isola. Lembra dessa época, Bolsonaro? Lembra disso aí? Não, mas é sério. Chico Alencar ficava na porta da faculdade. Ele acredita no que ele gosta de ficar ali na porta da faculdade. Por exemplo, ele não tomou posição na questão do tal kit pra garotada, não tomou posição. Ou melhor, apoiou o Jean, tá apoiando o Jean agora também nessa questão da cusparada. Inclusive o argumento deles agora é do próprio Chico Alencar. Mas o Chico Alencar não tá na Lava Jato, não roubou, não matou. Mas peraí. É o mínimo, né? É o mínimo. Peraí. Aí não dá. Com esse tipo de argumento, aí não dá. Tá? Mas é o mínimo. É o mínimo. Você se posicionou na escola, mas o que você acha exatamente do homossexualismo? Parada gay. Parada gay. Que não seja com dinheiro público. Sem problema nenhum, cara. Faça aquilo. Tá ok? Mas não é cultura? Contra dois homens se beijando é o que você... Você não passa num restaurante, pô, nem um homem e uma mulher se beijando passa. Uma balada gay. Não é lugar de fazer isso daí. E na balada gay? E na balada gay? Já foi no Dark Room? Se você quiser. Na balada gay, Foi lá, bolsa. Se você... Dark Room. Comigo não vou, não. Vai tomar Eu vou falar um negócio pra você. Cabelinho aqui. Eu vou falar um negócio pra você. Você descabelar o Bolsonaro. Descabelar o Bolsonaro é bonito. Eu vou falar um negócio pra você. Eu sei que eu sou um sonho de consumo de alguns aqui, eu sei disso. Ô, Bolsonaro. Mas se depender de mim, vocês vão morrer de desgosto, tá ok? Um dia eu vou te levar. Você de regata. Esse cara aqui me levou no Dark Room, numa balada. É a coisa mais horrorosa. Eu só vi as mãos. Você volta mancando, irmão. O Dark Room que você me levou. O Emílio saiu apavorado, se a carteira. Nossa se achar a carteira do Emílio com o celular. Aproveitando até a grande audiência, fazer uma... Que eu tô num trabalho aqui, porque eu sei que o Trump sabe que eu existo. Então eu tô num trabalho pra ver se consigo ser convidado por ele. O WhatsApp dele? Okay? O que você se identifica com o Donald Trump? Muita coisa. Politicamente correto. Politicamente incorreto. Não é nacionalista puro, mas nacionalista. A riqueza também, eu sou um pouquinho mais rico do que ele. Um pouquinho, né? Ele pensa em seu país. Por incrível que pareça, falavam tanto que ele era xenófobo, né? Em estados onde tinha maior concentração de imigrantes, ele ganhou. Os cubanos votaram maciçamente nele. Alguns brasileiros que eu conversei, eu perguntei, votou em quem? No Trump. Por quê? Porque nós não queremos que os Estados Unidos continue indo para a esquerda como está o Brasil. Não queremos que vire bagunça aqui. Quer tá legal? Tudo bem aqui dentro. Não tá legal? Tá fora. Tá ok? Então o Trump é uma pessoa que eu acho muito melhor um governo brasileiro, como o meu perfil, negociar com ele do que com a possível eleição da Hillary Clinton.
Você não gostava da Hillary? Não, olha só, no primeiro momento eu vibrei com a eleição ali do Obama. Depois eu vi que ele é muito... Fraco. Ele é fraco. Ele é frouxo. Muito Obama pra é frouxo. esquerda. Mas pegou o Bin Laden. Também demagogia, né? Se aproximando a ter projetos sociais semelhantes ao nosso. Não é por aí. Ele pegou, não. Quem pegou foram os fuzileiros navais. Mas ele tava lá, ele viu o processo, ele assistiu. Ele pegou, pô. Não tem nem cabimento. Bush não conseguiu, ele pegou. Você se identifica com... Não é ele, a oportunidade, pô. Não é ele. O trabalho de pegar Obama já vinha há muito tempo. Você se identifica com a Obama? Pegar o Bin Laden, desculpa aqui. O Bolsonaro, com O que você acha do Putin? Vladimir. Ele foi Olha, eleito o homem mais não poderoso do mundo. Ele continua sendo. Tá pela quinta vez. Continua sendo. Até assumiu o Trump, vamos ver. Mas ele hoje é um cara que dá a carta. O Putin, quem não gostaria de, estando lá, estar no lugar dele? Ele realmente tem autoridade, tá ok? Economicamente Você não tem vai medo, muito eu bem. tenho medo do Putin. Mas eu me cago de medo do Putin. O que Putin. adianta eu falar, eu não gosto do Putin? KGB, né, meu? Ok? Falar em KGB. O Anselmo Góes, jornalista do Globo, né? Era bancado pela KGB aqui no Brasil. Ele mesmo disse numa entrevista isso aí, ok? Esse é o tipo de esquerda que nós temos no Brasil. Mas vamos lá. Putin. Você pode ver, o Putin já conversou com o Trump. Né? 2 ou 3 dias depois da conversa, a Rússia botou pra quebrar na Líbia. Tá Putin. Botou pra quebrar lá. Porque os revolucionários do outro lado, contra o Assad, ok? Era bancada pelos Estados Unidos. Ou seja, já deu o recado que vai ser a política mundial. No meu entender, teremos menos conflito com o Trump presidente. Você acha? Acredito que sim. Você se identifica com a política americana? Calma aí, você se identifica com a política americana? Quase completamente. Gostaria que nós tivéssemos a legislação deles, né? Em especial a questão penal. Eu gostaria que, se fosse possível... Não, se morrer bandido, pode morrer 300 mil por ano. Não estou preocupado com isso, não. Tá ok? Por exemplo, a questão penal. Eu gostaria, se fosse possível, cada estado aqui no Brasil, como americano, tivesse o Código Penal. Assaltar o banco em São Paulo, por exemplo, fosse 10 anos de cadeia, no Rio 20, vocês iam pressionar aqui a Assembleia Legislativa a passar para 30. Porque senão todos os bandidos viriam para cá. Então teria que ser por aí, no meu entender. O que você achou da Califórnia que legalizou lá a maconha? Olha, você tem que respeitar a decisão popular. Seu filho te olhou fixamente essa hora. O Eduardo já lembrou do Bob Marley. Eu não votaria. Ele fuma narguile, viu? Que eu já vi. Eu não votaria. Eduardão do reggae. Não fuma pelo olho. O farol tá baixo, irmão. Eu não votaria pela legalização das drogas no Brasil. Meu voto seria contra. Mas se votarem um dia um plebiscito aí favorável, você vai ter que respeitar, porque afinal de contas, se não respeitar o que diz a maioria da população, você virou ditadura. Muito bem. Olha, eu queria agradecer muito. Só mais uma pergunta. Se os justos concorrer, você vai colocar botox pra ficar numa aparência igual a dele pra concorrer? Chapinha, ele já tá fazendo. Eu sou bonito, natural assim mesmo, tá ok? Você não acha que eu sou bonito? Você é pegável. Aí você ia ter que me dar um dinheiro. Poxa! Aquele senhor que tá paga, valendo né, quanto? Não, você seu tá filho cobrando tá valendo ainda. quanto? De graça. Ele é gogoboy e você é o senhor que paga. Vou morrer virgem, tá maluco? Olha o que o cara fala. Seu filho de gogoboy e você é o senhor que paga. É um lixo. Eu queria agradecer muito a presença do deputado Jair Bolsonaro, candidato à presidência em 2018. O Eduardo também, que esteve aqui com a gente, batendo esse papo, conversando com os ouvintes. Para você conhecer o trabalho do deputado, é só entrar no site www.bolsonaro.com.br. Deputado, muito obrigado por você ter vindo. Você quer acrescentar alguma coisa? Não? Tá ok? Tá contente com o teu pai ou não? Tá contente ou não? Não, tô contente, sim. Boa. Se não tiver, apanha. Se não tiver, toma tiro no pé. Fala que ele continua no meu Ô, saco. Bolsonaro, rapidinho. Você bateu muito nele quando ele era moleque? Deu umas porradas nele? Não precisou bater, não. Não precisou bater, não. Mais a mãe dele que dava uns arroxos nele. Bom, deu uma chinelada nele? Já dei sim, né? Vara de goiaba. O Carlos lá O outro no 02 já dei. No 02 já dei. 02 você deu de quê? Deu de quê? Não, só pra... Sabonete. Não, uma vez, num castigo bom, que era chorando demais, né? Eu levei pro banheiro, arrastei pelo banheiro, tinha um sabonete na boca dele, tirei o molde da dentadura dele. Nunca mais chorou. Ficou... falava muito palavrão. Afinal de contas, o meu pai era dentista prático, né? Lógico. Essa você aprendeu no quartel. Sai ali, volta, nós
só vai ali e volta já. Meus queridos, hora de partirmos. Hoje tem reprise, hein, velho? Isso, hoje tem reprise do Pânico. É às 10 e tralalá na Band, sexta-feira. E no domingo estaremos lá. Ao vivaço. Com o programa ao vivaço nesse domingo. É nóis, é nóis. É isso, Zu. Bom ano pra todos. É isso aí. Segunda-feira a gente tá de volta abraço, aqui galera. na programação da Jovem Pan. Ao meio-dia, horário de Brasólia. É isso, Senna? É isso. Você não É fez isso nenhuma aí. pergunta picante? Eu ia fazer, só que já vieram com várias durante os últimos 5. Não deu, né, Senna? O Senna Não é deu. bolsomito, né, Senna? Não fala O medo, Senna- eu já falo o Senna é O Senna quer tucano. namorar com o Bolsonaro. O Senna é tucano. Num Brasil mais ter tudo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já.